Bom, agora o período que a gente vai analisar é o período da Reforma. O período da Reforma, a gente precisa entender um pouquinho o contexto, que a Reforma não foi um movimento único, um movimento completo, geral. A gente vai perceber movimentos reformadores ao longo de um determinado tempo, lá desde João Hus, até que eclode realmente a Reforma em 1532 com Lutero. Mas mesmo Lutero, ele não foi o único. A gente vai encontrar Calvino na Suíça, Zwinglio também na Suíça, cada um deles desenvolvendo movimentos reformadores. O que era o movimento da Reforma? Era um sentimento de que a Igreja Católica Medieval havia se afastado tremendamente das Escrituras Sagradas e na sua estruturação, vamos dizer assim, o governo, a parte, vamos dizer assim, organizacional da Igreja tinha se tornado muito fora daquilo que era a Escritura, mas isso também afetou a doutrina, isso afetou a questão de modo de vida. A fé se tornou quase uma cultura e não realmente uma experiência pessoal. E então a grande ênfase da Reforma foi voltar às Escrituras. E para a gente poder entender um pouquinho o que aconteceu com o diaconato nesse período, a gente vai olhar dois personagens apenas, que foi Lutero e Calvino, os grandes reformadores, para a gente poder entender o que aconteceu. Lutero via o diaconato, não é, como um ministério, como parte da função ministerial. E na leitura dos evangelhos e nas epístolas, ele via esse ministério, não é, como um ministério de ajuda aos pobres da igreja. Ele olhou muito forte para Atos 6 e concentrou a visão do diaconato na ajuda aos pobres, no trabalho social da igreja. Lutero também designava ajudantes para a tarefa da pregação, e ele começou a introduzir os diáconos na proclamação do Evangelho. Então, numa aplicação assim um pouco mais contextualizada ao nosso jeito batista de ser, os diáconos eram os pregadores que pregavam nas congregações. Então ele fazia uma escala, ele treinava teologicamente os diáconos, preparava para que eles pudessem pregar, e eles então saíam em rodízio pregando nas várias localidades. É importante saber que Lutero era um tremendo de um pregador, e ele pregava 6 vezes por dia na paróquia dele, na igreja dele, e era uma coisa tão séria, tão séria, que as pessoas tinham que pegar uma senha, não é, para assistir um culto, porque não cabia todo mundo dentro da igreja, então eles pegavam a senha para o culto das 6 da manhã, para o culto enfim, né, nos vários horários, 6 vezes por dia ele pregava. Mas ele começou a perceber a necessidade de expandir essa pregação do Evangelho. Então ele usou os diáconos numa visão ministerial, eles não eram de tempo integral, eles eram leigos que estavam trabalhando, mas eles eram treinados, capacitados, e na forma de rodízio, eles levavam a mensagem do Evangelho a outras localidades. E então eles tinham uma função bem ministerial. E, além disso, eles visitavam esses lugares, né, em intervalos regulares, e pregavam, ensinavam, cuidavam também dos pobres, dos necessitados naqueles lugares. Tá? A grande contribuição de Lutero foi a ênfase no sacerdócio universal de todos os crentes. Ainda que ele valorizasse muito a função diaconal, ele ensinava que todo crente era um sacerdote e todo crente tinha que desenvolver uma missão sacerdotal e participar da ação da igreja. Então, para mim, essa foi a grande contribuição de Lutero. Depois a gente vai para Calvino. João Calvino dividiu a igreja
em 4 classes de oficiais: pregadores, mestres, anciãos e diáconos. E para ele, essas eram as 4 figuras ministeriais da igreja. Então ele abriu um pouco mais a visão ministerial, não eram mais somente pastores e diáconos, mas ele colocava os pregadores, né, que para ele eram os profetas, os doutores que aparecem na Bíblia eram os mestres, os anciãos, que eram os presbíteros, né, na cultura da sinagoga, e os diáconos, que estavam ali também fazendo parte do ministério. Os diáconos eram encarregados do cuidado dos pobres e ações de beneficência de modo geral. Então eu vou ler aqui uma citação de Calvino para você entender como ele definiu muito focado só na assistência social à ação dos diáconos. Está escrito aqui num dos textos deles: as escrituras especificamente designam como diáconos aqueles que a igreja indicou para distribuir as esmolas, cuidar dos pobres e servir como mordomo da caixa dos pobres. Calvino olhou para o diaconato e pensou: assistência social. E parou aí e fez uma divisão dos outros ofícios que antes estavam entre pastores e diáconos, com mais outras 2 funções: professores, pregadores, anciãos, que era o comitê que fazia o gerenciamento da igreja, e os diáconos que cuidavam da assistência social. Foram as 2 grandes linhas no momento da reforma.